Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Para nós é motivo de bastante alegria e satisfação estarmos juntos para compartilharmos aquilo que o Senhor reservou ao coração da sua igreja nesse dia. Hoje, domingo pela manhã, dia do Senhor. O Senhor nos trouxe para ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Infelizmente, estamos vivendo um período de isolamento social e não é possível estarmos juntos com a Santa Assembleia do Senhor para cultuarmos a Ele. Mas mesmo assim, nós vamos, nesse período, refletirmos aquilo que o Senhor trará aos nossos corações, às nossas famílias, ao povo do Senhor. E eu convido aos irmãos a abrir a palavra do Senhor em Salmo 133, Salmo 133, onde nesta manhã iremos refletir um pouco sobre esse salmo. Diz assim a palavra do Senhor: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar nesse instante? Senhor, bendito Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome, ó Senhor. Neste domingo, pela manhã, dia do Senhor, nós buscamos a tua presença, a tua face, a fim de ouvirmos a tua voz. Depois de lida a tua palavra, nós rogamos ao Senhor que nos ilumine, para que possamos expô-la de maneira fiel aos teus preceitos, ó Deus. Fala conosco, ó Deus, e renova dentro do coração da tua igreja um espírito inabalável. Que o Senhor possa, neste momento, adentrar os nossos lares, as nossas famílias, nos exortar, nos edificar para a tua própria honra, para a tua própria glória. Não pelos nossos méritos, Senhor, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Assim nós te oramos, no nome dele. Amém. Irmãos, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, ele é o criador da fábula Porco-Espinho. Essa fábula, ela relata que durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, por sua vez, entendendo dessa maneira, eles começaram a se agrupar e eles tinham a intenção de se agasalhar e se proteger uns aos outros. Porém, os espinhos machucavam uns aos outros, até mesmo aqueles que poderiam passar grande forma de calor. Com isso, resolveram então se afastar-se, e muitos desses animais voltaram a morrer congelados. Mediante isso, ele só tinha duas opções, duas escolhas a se fazer: ou desaparecer da terra, ou aprender a conviver com os espinhos uns dos outros. E de maneira sábia, de maneira prudente, eles assim decidiram a viverem juntos, unidos, em harmonia um com os outros. Essa fábula, irmãos, retrata justamente o que o salmista Davi, o autor desse salmo, estivera vivenciando naquele momento. E esse salmo é uma chamada à união, a uma vida de unidade, de harmonia entre todo o povo de Deus Todo-Poderoso. Os 150 salmos, eles são divididos em 5 livros. E esse salmo específico, o Salmo 133, ele está localizado no 5º livro desses salmos. Ou seja, o 5º salmo, ele compreende do 107 até o 150. E dentro desse contexto, existem 15 salmos de romagem, que são compreendidos do Salmo 120 ao Salmo 134.
Porém, esse salmo que nós lemos, o Salmo 133, ele é o 14º do Salmo de romagem. Salmo de romagem, também chamado de Salmo de degraus, ou de Salmo de peregrinação, pois ele forma uma coletânea de hinos, onde o povo de Deus entoava juntos, quando eles se deslocavam da Palestina e se dirigia até o Monte Sião, em Jerusalém, durante uma das festas principais do povo judeu, para adorarem o Senhor no seu santo templo. Esse salmo ele foi composto depois que Davi assumiu todo o governo do povo de Israel. Lembre-se, porque depois que o povo de Israel, sob a liderança de Josué, entrou na terra prometida, essa terra agora, ela foi dividida em 12 tribos. E cada uma dessas tribos, e essas tribos, elas tinham governantes que assumiam a responsabilidade do governo dessas tribos. Eram juízes, que cada um tinha o seu modo de agir, o seu modo de administrar, e nem sempre esse modo de agir, de governar, estava dentro da vontade de Deus. E com isso, os povos eles tinham várias desavenças, vários conflitos, um momento de muita desunião entre o povo, várias contendas e inimizade assolavam naquele tempo. Os israelitas, cansados diante desta situação, disseram que queriam um rei, que precisava de um rei. E assim Deus o fez, Deus mandou um rei, e esse rei era Saul. Porém Saul não era um rei bom, não foi um rei bom, trazendo vários conflitos. Saul agora morre, e agora surgiram várias guerras civis, várias desavenças, várias tribulações que o povo de Israel enfrentava naquele momento. E é nesse exato momento que Davi se torna rei da tribo de Judá. E posteriormente, depois de várias guerras sangrentas, assim todas as tribos se rendem e Davi é coroado rei de todas as nações, de todas as tribos, e Davi passa a ser agora o governador de todas as tribos de Israel. No seu governo, no governo de Davi, houve muita prosperidade em todos os sentidos. O culto a Deus foi restabelecido e houve unidade entre todas as tribos. Porém, é nesse momento que o salmo foi escrito, para comemorar aquela unidade que finalmente havia chegado na nação de Israel. E dentro desse texto que nós acabamos de ler, irmãos, dentro daquilo que foi exposto, esse Salmo 133, ele nos propõe a refletirmos nessa manhã sobre por que os irmãos devem viver em união. Por que os irmãos devem viver em união? E pelo menos duas verdades nós conseguimos enxergar nesse texto. A primeira verdade que o texto nos apresenta é porque a união, ela resulta em alegria. A união resulta em alegria. Acompanhe comigo o que é que diz no verso 1. Ó, quão bom e agradável viver unidos os irmãos. O salmista aqui começa o verso com a interjeição ó, que expressa uma extrema alegria. O sentimento em não mais haver uma guerra civil. Eles agora poderiam viver em paz. E agora podiam desfrutar do conforto, do consolo, do regozijo da paz interior, da alegria que transborda dos seus corações. O Deus de Israel, ele passa a ser agora glorificado, pois agora estão unidos para adorar o Deus Todo-Poderoso. O seu culto aqui agora podia ser celebrado somente em Jerusalém, onde estava o tabernáculo, a arca da aliança, a lei de Deus. Davi continua, ele expressa:
Como é bom e agradável. Como é bom e agradável. É conveniente. Enche os nossos corações de extremo regozijo e transborda a nossa vida de prazer. É bom e agradável os irmãos viverem união. O salmista ainda aqui enaltece um dos atributos comunicáveis de Deus. A bondade de Deus aqui em termos, ela é elevada. Oh, quão bom e agradável. A bondade de Deus, a graça de Deus, ela é manifesta no seu povo quando ele vive em união, porque ele se torna ser agradável aos olhos do Senhor. E ele continua dizendo: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável a igreja do Senhor no momento de tribulação, no momento de aflição, no momento de tristeza, no momento do caos, a igreja do Senhor se comportar de maneira que agrade a Deus Todo-Poderoso, que é estabelecendo a união plena entre os irmãos, unidos num só propósito de adorar o Senhor, de glorificar o seu nome, porque é bom, porque é agradável. João Calvino, comentando essa seção desse verso, como é bom viver unidos os irmãos, ele afirma que o salmista talvez quisesse dizer que nós éramos naturalmente irmãos, nos tornamos tão divididos que olhamos uns para os outros com ódio mais amargo do que para os inimigos estrangeiros. Mas agora, porém, quão bom é que cultivemos um espírito de concórdia fraternal. Cultivemos uma concórdia fraternal. Irmãos, e nesse momento aqui, não resta dúvida, não pode haver uma sombra de dúvida, que nessa passagem desse texto, o Espírito Santo de Deus não seja o agente reconciliador. Não há dúvida que o Espírito Santo de Deus é o agente transformador. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos reentrega, que é aquele que nos reconcilia um com os outros e principalmente nos reconcilia com Deus Todo-Poderoso. Aquilo que o pecado afasta do homem da união com os outros, aquilo onde o pecado afasta da união para com Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é o agente transformador, o único capaz de reconciliar um homem com Deus, o povo de Israel com Deus. E também o Espírito Santo é aquele que nos exorta a mantermos essa união, a procurarmos, a conscientizarmos que devemos manter essa harmonia num convívio de bem-estar um com os outros. Então, por que os irmãos devem viver em união? A primeira verdade nós vimos porque a união resulta em alegria. E a segunda verdade que nós queremos compartilhar aqui é porque a união, ela é promovida pela bênção de Deus. A união, ela é promovida pela bênção de Deus, assim como está escrito nos versos 2 e o verso 3. Acompanhe comigo. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, o salmista Davi aqui nesse verso, ele faz um paralelismo. Ele usa duas ilustrações para ratificar a exposição inicial da união dos irmãos. Veja, a primeira ilustração que o salmista Davi ele usa aqui, ele fala que o óleo usado na unção do sumo sacerdote, que escorre de sua cabeça até a sua barba, chegando inclusive à gola de suas vestes, até os seus pés. Esse óleo santo continha 4 elementos fundamentais, 4 especiarias riquíssimas, que eram mirra,
canela, junco perfumado e cássia. Ele era confeccionado de acordo como Deus tinha informado a Moisés. E apenas os sacerdotes poderiam fazer esse óleo. Ele era um óleo muito especial, era um óleo muito caro e um óleo muito raro. Quando ele era derramado, o cheiro se alastrava pelo tabernáculo e todos podiam sentir o aroma daquele óleo, até porque ele era derramado em extrema abundância. Davi diz que a união é semelhante a este óleo. Entretanto, irmãos, analisando um contexto, o óleo era derramado na cabeça do sacerdote Arão e percorria todo o seu corpo até os seus pés. A ideia aqui é da plenitude, de maneira completa, ou seja, isso expressava a união de todo o povo de Deus. Outro detalhe aqui, e um ponto aqui interessantíssimo, irmãos, de observarmos, é que o sacerdote, ele servia o povo. O sacerdote, ele fazia um intermédio entre o povo perante o Senhor, perante Deus. E da mesma forma de Deus para com o povo. E dentro das suas vestes sacerdotais, eles usavam um peitoral. E nesse peitoral haviam 12 pedras preciosas. Que essas 12 pedras significavam as 12 tribos. Então a ideia é que quando o sacerdote derramava o óleo sobre a sua cabeça, de cima para baixo, ela contemplava todo o seu corpo e banhava o peitoral com as 12 tribos até os seus pés. A ideia, a ilustração, essa primeira ilustração que o salmista faz aqui, que o óleo precioso sobre a cabeça, que desce da barba de Arão e desce para toda a gola das suas vestes, é para expressar a plenitude, é para expressar que de maneira completa o óleo era derramado sobre o sacerdote e assim a união do povo de Deus deve ser de maneira completa. Mas outra coisa também interessante aqui notarmos, irmãos, é que quando esse óleo era derramado sobre as vestes do sacerdote, ela também habilitava o povo de Deus a orar um pelos outros, a estar um com os outros, a oferecer uma ajuda mútua, a glorificar a Deus em unidade, em harmonia, a viver de acordo com o Senhor determinou para o seu povo, vivendo unidos, porque é bom e agradável. Expressa simbolicamente, aponta a união de maneira plena do povo de Deus. Assim, as tribos são permeadas com a santa unção do amor fraternal. Porém, irmãos, agora o salmista, ele faz uma segunda ilustração para caracterizar, para ilustrar o verso primeiro, para enfatizar essa união do povo de Deus, não agora que trazia alegria, mas que também ela trazia, era promovida pela bênção do Senhor. E agora o salmista Davi, ele traz uma segunda ilustração, irmãos, a fim de ratificar aquilo que estava escrito no verso primeiro, que a bênção do Senhor não apenas estava na união que promovia essa alegria, mas também que a bênção do Senhor, ela era promovida pelas promessas do próprio Deus. Então a segunda ilustração, no qual o salmista Davi ele expressa, e ele diz assim: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Irmãos, vale a pena notar que o Monte Hermon, ele é um monte muito alto, um monte mais alto do norte de Jerusalém. E o seu pico, ele permanece coberto de gelo e de neve durante uma boa parte do ano.
E duas coisas são necessárias, duas coisas são extremamente necessárias para a formação do orvalho, que é a umidade e o frio. E nessa região, no Monte Hermon, há sempre uma grande porcentagem de vapor d'água no ar, adicionado ao frio. E depois do pôr do sol, com o frio do Monte Hermon, a umidade ela é condensada em orvalho, fortalecendo a vegetação e tornando-a frutífera. Porém, irmãos, agora o grande questionamento aqui, talvez o grande ponto aqui para expressar corretamente a ideia do autor, e a pergunta que nós fazemos é: por que o rei Davi, ele faz essa analogia dizendo que o orvalho do Monte Hermon desce sobre o monte de Sião? Porque o Monte Hermon, ele está localizado ao norte, e o Monte Sião, ele está localizado ao sul, ou seja, estão extremamente a quilômetros de distância. Qual é a ideia que o autor quis trazer aqui, dizendo que o orvalho desce sobre o Monte Hermon até o Monte Sião? Se eles estão extremamente localizados em lugares opostos. Nessa figura aqui, irmãos, a ideia do orvalho não é tanto algo frutífero, refrescante, mas assim como o orvalho fecunda a terra, mas é o mesmo orvalho que caía lá do Monte Hermon do norte. Ele era trazido pelo vento e caía sobre o Monte de Sião, unindo assim as duas montanhas. Ou seja, a ideia que o autor quis trazer aqui expressa uma ideia de unidade. As duas figuras aqui, irmãos, apontam para Deus, como o Deus Todo-Poderoso, assim como ele diz que o óleo desce da cabeça até os seus pés, assim como ele diz que o orvalho desce do Monte Hermon para o Monte Sião. Daí a ideia que o próprio Deus, ele é o agente que promove a união. A autoridade do Senhor de cima para baixo, do óleo da cabeça aos pés, do orvalho de cima para baixo, onde sem sombra de dúvida, o elo nessa ligação, o cabeça é Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, porque Ele, o Deus Todo-Poderoso, que promove todas as bênçãos do Senhor e estende essa unidade da Igreja de Cristo. O final do verso, irmãos, Davi conclui dizendo com uma promessa. O final do verso revela uma sentença do Deus Todo-Poderoso, o resultado dessa união. E há um privilégio, irmãos, nessa unidade. E ele diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali onde? Em Jerusalém. E nós, nesse momento, podemos dizer, não apenas ali em Jerusalém, mas nós podemos afirmar aqui, na igreja do Senhor, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu dia a dia. Aí ordena a bênção do Senhor, as promessas do Senhor. Deus, irmãos, abençoa o seu povo quando ele está unido para servi-lo e principalmente para o adorá-lo. A discórdia, ela rompe, ela destrói relacionamentos e mata todas as virtudes mais finas que poderiam crescer facilmente sobre a bênção da verdadeira unidade. Mas, porém, irmãos, quando os cristãos convivem em unidade, o Deus que traz a alegria da união é o mesmo que promove,
É o mesmo Deus que ordena as bênçãos dos céus e, sobretudo, a vida eterna para o seu povo, para aqueles que são chamados, para os eleitos de Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos, diante daquilo que foi exposto pela palavra do Senhor, temos agora algumas lições para as nossas vidas. Temos agora alguns desafios. O que é que esse Salmo 133, ele nos ensina para que possamos aplicá-las no nosso dia a dia? E eu trago algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação é que tenha cuidado. Tenha cuidado no seu relacionamento com seus irmãos, principalmente nas redes sociais. Principalmente nesse momento que estamos vivendo de isolamento social devido ao Covid-19. Razão pelo qual tem elevado o nosso ânimo, nossos anseios, temos ficado à flor da pele, onde é exigido do povo de Deus o exercício do domínio próprio. Possuímos opiniões políticas e filosóficas adversas. Porém, irmãos, a cosmovisão do cristão deve ser preservada pela união do corpo de Cristo, promovendo a paz, para que seja estabelecida a verdadeira alegria do povo de Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos com esse texto aqui, irmãos, é que a bênção do Senhor, ela deve ser estendida de maneira plena e de maneira completa. Por isso, nesse período de crise, nesse período de dificuldade, sobretudo com distanciamento momentâneo físico, o povo do Senhor deve lembrar um dos outros. O povo do Senhor deve abraçar e cuidar dos necessitados. Dos necessitados, seja nas suas necessidades básicas, nas suas necessidades espirituais, nas suas necessidades emocionais. O povo de Deus, eleito de Deus, deve se preocupar um com os outros. Dá uma palavra de conforto, dá uma palavra de esperança. A esperança que é Cristo Jesus, trazer uma palavra de alegria, que traga a união do povo de Deus, para que a igreja do Senhor cresça a cada dia, se fortaleça nos preceitos do Senhor. Traga consigo, objetivando a unidade do corpo de Cristo, não apenas unidade, que são duas coisas que se juntam, mas também unicidade, duas coisas que se fundem com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é agradar ao Senhor. Com isso, irmãos, a fábula do porco-espinho nos leva a pensar que o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas é aquele que cada um aprende a conviver com os defeitos uns dos outros e que aprende a valorizar as suas qualidades, e mesmo diante dos incômodos, mesmo diante das feridas que um pode causar uns aos outros. Essa fábula nos faz lembrar e nos faz pensar que somente unidos como corpo de Cristo agradaremos ao Senhor. Como corpo de Cristo, unidos, venceremos todo o mal, porque Deus Todo-Poderoso, e é Ele que ordena, Ele que decreta, Ele é soberano, Ele é o Pai que está acima de todas as coisas. Nada pega o Senhor de surpresa. O Senhor tem o controle da minha e da sua vida. O Deus Todo-Poderoso há de nos salvar, porque ali ordena o Senhor as suas bênçãos e a vida eterna para o seu povo. Portanto, irmãos, empreendamos os nossos esforços para que possamos viver juntos, unidos
no Senhor, porque essa união, ela é boa e perfeita e agrada ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a porção de sua palavra em nossos corações. Oremos nesse momento. Senhor, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Graça te damos, ó Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor merece toda honra, toda glória e todo louvor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver unidos com nossos irmãos, porque é bom e agradável, Deus. Tem misericórdia, ó Deus, daquelas pessoas, Senhor, que não têm um compromisso, ó Deus, de viver unidos um com os outros. Aqueles que estão afastados do seio familiar, ó Deus. Os desigrejados, ó Deus, aqueles que não têm a consciência que devem viver, ó Deus, em família como o corpo de Cristo. Que o Senhor desperte em nós um coração que agrade ao Senhor. Que o Senhor desperte no teu povo, ó Deus, o compromisso de ajudarmos uns aos outros, de ser unidos no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a vivermos de maneira digna do teu Evangelho. Assim nós te oramos, ó Deus, no nome de Jesus, para a tua honra e para a tua própria glória. Amém.